Olá, igreja! Estamos aqui em mais uma celebração online. Para quem não me conhece, eu me chamo Evelyn Rocha e hoje eu vou estar apresentando a nossa live especialmente para você. Aqui embaixo tem um grande botão vermelho e bem destacado que, embora nos filmes não seja uma boa ideia apertá-lo, fica tranquilo que você pode apertar à vontade. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todos os nossos novos vídeos e compartilhe o link dessa live pelo seu WhatsApp com todo mundo que você conhece. Ou uma rede social incrível para você estar seguindo a gente é o Instagram, @igrejamissionarité, onde você pode estar interagindo com a gente, dando like nas nossas publicações, e a gente vai estar interagindo com vocês, avisando de todas as nossas programações para você ficar por dentro de tudo. Bom, sei que você está aí ansioso para descobrir o que a gente preparou para você, então vamos orar para dar continuidade com a nossa live. Senhor, abençoe todo mundo de casa, abençoe a equipe aqui de mídia que tem trabalhado duro, abençoe o pessoal do louvor, da palavra, que seja um culto abençoado, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Aguarda aí que o que vem aí tá incrível. Vejo você no final. Tchau! Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Vamos estar adorando ao Senhor agora. Primeiro nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui em Tua presença. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos usando nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Não se turve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os seus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os seus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com corda de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com corda de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com corda de amor, você me amarrou, com corda de amor, você me amarrou, teu olhar me capturou, teu olhar me capturou, Jesus, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. Amém. Oi, que legal poder estar aqui com você, você que nos acompanha nos canais da Igreja Missionária. É um grande prazer e uma grande alegria poder estar aí com você, onde você está, trazendo a mensagem da Palavra de Deus. E como hoje, domingo, dia 8 de agosto de 2021, é Dia dos Pais, eu quero começar uma série de mensagens sobre a paternidade de Deus. Esse é o nosso tema do mês aqui na Igreja Missionária em Itagimirim. Então, a paternidade é o tema do mês, tá? E você vai ouvir hoje e nos próximos domingos mensagens sobre este tema, paternidade. Porque, como sendo o Dia dos Pais, você vai poder pensar nessas características importantes da paternidade, né? E é muito comum, né, as pessoas terem essa noção na nossa cultura de que todos são filhos de Deus, né? Todas as pessoas são filhas de Deus. Na realidade é um conceito meio universal, não é verdade? Na nossa cultura, que é formada por uma religião cristã formal. Então, com o tempo, as pessoas adquiriram essa noção e você sempre vai ouvir falar isso, né? Todos são filhos de Deus, eu também sou filho de Deus, tal, né? Mas será que isso está de acordo com aquilo que o próprio Deus diz na sua palavra?
Então, na semana que vem, eu quero responder a essa pergunta, né? Ou seja, a pergunta: todos são filhos de Deus? Ou, colocando de outra forma, será que a gente já nasce filho de Deus? Mas hoje, aproveitando que é o Dia dos Pais, eu quero falar sobre uma característica de Deus como Pai, que na verdade é revelada pelo próprio Deus na sua palavra. Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem assim: Deus é Pai, né? Chamando Deus de Pai. E com relação a isso, né, muitas vezes eu ouvi as pessoas usarem a expressão Deus é Pai para se referir a alguma coisa, ou para como que agradecer por uma coisa boa, por uma experiência boa, por alguma coisa muito positiva que tinha acontecido. Mas, e com certeza você também deve ter ouvido essa expressão, né? Deus é Pai, Deus é mais, etc e tal, né? E é verdade, Deus é Pai. E como eu disse, na semana que vem nós vamos responder essa pergunta, né? Mas de quem que Deus é Pai, afinal? Mas hoje eu quero falar sobre uma característica muito forte da paternidade de Deus. Pensando no Dia dos Pais, nesta semana, eu me lembrei de uma música antiga de adoração que dizia assim: eu amo o jeito de que tu és meu pai. Eu amo, né? Essa é uma tradução. Eu amo o teu jeito de seres o meu pai. Então, como é esse jeito de Deus de ser pai? E olha, a gente sempre pensa nessa questão de Deus ser pai, né, em termos de coisas positivas ou características positivas da paternidade de Deus. Será que existe alguma característica negativa? Pode dizer para você com certeza, Deus não tem nada de ruim ou de mal, mas você vai ter com certeza nessa característica importante, marcante, essencial da paternidade divina, você vai perceber ou pensar e entender isso inicialmente como algo negativo, porque nos parece negativo esse aspecto da paternidade de Deus, parece ruim para nós. Mas então o que é isso? Vamos ouvir o que a Bíblia mesmo tem a dizer? No livro da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, eu vou destacar o versículo 6, mas eu vou fazer a leitura do 5 ao 11 para você entender essa noção. O texto diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? E disse ele: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o corrigir. Pois, versículo 6, pois Deus, ou pois o Senhor, disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Na versão atualizada da Bíblia está escrito assim: o Senhor corrige aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. No verso 7 para frente diz assim: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, olha bem essa expressão, se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são assim corrigidos. Você está começando a entender, não é verdade? Vou destacar novamente o versículo 6. O Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele que aceita como que ele aceita como filho. Gente, com certeza você já deve ter ouvido conceitos humanistas de Deus de hoje, conceitos relativistas
do nosso tempo, dizendo assim: Deus não castiga. Mas a gente não pode afirmar sobre Deus coisas que Deus mesmo não afirma a respeito de si. Nós não podemos contradizer o que Deus diz em sua palavra com a nossa opinião, com a nossa maneira de pensar. Então, na verdade, Deus, como está escrito aqui, Deus castiga os seus filhos. Mas esse castigo é ruim, é negativo? O que a gente tem que entender é: Deus sempre é bom, Deus sempre é justo, e como ele explica aqui na sua palavra, este castigo, esta correção de Deus, esta disciplina de Deus, ela visa o nosso bem. Eu já vivi situações em minha vida que eu fui corrigido por Deus duramente. E eu aprendi com o tempo a perceber que quanto mais rápido Deus me castiga, ou Deus me disciplina, ou Deus me corrige, é porque Ele está demonstrando um amor especial para comigo. Se você é filho, você será corrigido. Se você não for corrigido, esse texto de Hebreus está dizendo: você não está sendo tratado como Deus trata todos os seus filhos. Logo, você deve ter uma preocupação quanto a isso. Eu quero perguntar a você: você tem sido corrigido por Deus? Você tem sido tratado por Deus? Deus corrige sim, Deus castiga sim, Deus penaliza sim os seus filhos quando eles não estão em obediência, quando eles não estão andando no caminho certo, quando eles não estão imitando o seu caráter santo. Então Deus quer que nós sejamos como Ele. Deus quer produzir em nós o caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todo Filho de Deus precisará ser semelhante ao Filho de Deus, Jesus. E é nesse processo que nós temos que ser constantemente corrigidos. E, gente, a correção, ela precisa nos conduzir a um arrependimento, a um quebrantamento. E o arrependimento e a submissão a Deus implicam em você reconhecer que Deus é justo quando Ele te corrige. Ou seja, você perceber: estou sendo corrigido por meu pai e papai está certo, eu preciso aprender esse aspecto, eu preciso aprender esta coisa aqui, eu preciso aprender esta lição. Então papai está fazendo certo comigo, ele me ama, ele está cuidando de mim, né? Por exemplo, na Escritura nós temos muitas situações em que Deus corrigiu o seu povo, às vezes impondo-lhes um castigo muito duro. Por exemplo, a própria escravidão do povo judeu na Babilônia durante 70 anos foi uma correção dura de Deus. Embora eles achassem que Deus os estava abandonando, ou que Deus, alguns inclusive no seu pensamento errado, pensavam que Deus não estava sendo fiel com eles, porque estava abandonando, porque eles achavam que porque eles tinham um templo de Deus, porque eles tinham Jerusalém, a cidade de Deus, eles seriam inatingíveis. Só que eles estavam vivendo no pecado, no erro, andando longe de Deus, andando contra a vontade de Deus e querendo que Deus obrigatoriamente os protegesse, os guardasse do mal. Mas Deus não o fez. Deus disse para eles então, Jeremias capítulo 29 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que no fundo vocês desejam. Vocês vão sofrer lá naquele lugar, mas vocês vão me buscar lá. E quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Então o que Deus queria fazer com eles? Deus queria fazer o coração deles voltar para Deus e eles viverem da maneira como Deus quer que eles, como seus filhos, vivam. Então, a mesma coisa aconteceu diversas vezes na história de Israel. Eu vou ler aqui um texto de 2 de Crônicas, capítulo 12, quando Roboão, filho de Salomão, estava reinando. Diz assim: quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. E por causa desta infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. E ele veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. E Semaías lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque.
Então os líderes de Israel, quero destacar isso aqui para você. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharem, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim, Deus está falando, e servir aos governantes da terra. Deus diz: tem uma lição para ensinar para vocês aqui. Vocês vão sofrer agora debaixo do reino deste rei humano, né, aqui da terra, para vocês saberem a diferença que existe entre servir estes reis e me servir. Então Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa, e quanto mais nós formos realmente quisermos nos aproximar de Deus e nós formos achegados de Deus, mais nós vamos precisar de passar por esse processo de correção. Quando Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém, depois desse cativeiro na Babilônia que eu falei para vocês, né? Está escrito assim: mas assim que teu povo tinha descanso, ele voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que seus inimigos os dominassem. E, no entanto, quando o teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente. Em tua misericórdia, tu os resgataste muitas vezes. E depois, no capítulo 9 de Neemias, ele diz: foste justo todas as vezes que nos castigasse. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nesta oração, Neemias reconhece, representando o povo de Deus naquela situação, que eles tinham sofrido por merecer sofrer e que eles precisavam ser corrigidos por Deus. E na realidade ele está agradecendo porque Deus, apesar de tê-los corrigido com dureza, estava reconstituindo a nação no seu devido lugar para que eles fossem novamente abençoados. Então eu pergunto mais uma vez: você que se põe como filho de Deus, você que quer ter um relacionamento de intimidade com Deus, você está sendo corrigido por Deus? Como eu falei para você, eu já experimentei coisas assim. Eu poderia citar muitas experiências, mas vou citar apenas uma ocasião, numa reunião com muitas pessoas, e eu falei algumas palavras que acabaram magoando diversas pessoas ali. E quando eu voltei, né, para estar sozinho, o Espírito de Deus me mostrou aquilo e me falou que eu tinha falado coisas que tinham ferido aquelas pessoas e eu deveria voltar lá em público, pedir perdão a todos eles. Às vezes essa situação é dolorida, é difícil, né? Quando Deus nos chama a atenção, quando Deus nos corrige duramente, mas a gente precisa ir. Já houve ocasiões ainda mais difíceis, quando o prejuízo foi financeiro, por exemplo, quando eu deixei de fazer alguma coisa que Deus queria que eu fizesse, né? Ou de investir ou contribuir com algo que Deus queria que eu contribuísse, e eu não fui fiel a Deus naquilo, imediatamente eu sofri perdas, eu sofri dores e me lembrei de ter desobedecido a Deus numa orientação de Deus. Quando Deus nos orienta em alguma coisa e nós, sendo filhos, não obedecemos, nós somos sim corrigidos por Deus e nós devemos sofrer essa correção para aprender a servir e obedecer a Deus. Então, eu pergunto por último, a última vez: você está sendo corrigido por Deus? Você sabia que a nossa noção de justiça muitas vezes é diferente da de Deus? Vou dar um exemplo para você. Manassés foi um dos piores, se não o pior rei do reino da Judéia, o reino de Israel. E sabe que este homem viveu mais e reinou mais tempo do que todos os outros reis de Israel? Manassés foi o reinado mais longo que teve e foi o pior reinado. Por que Deus não agiu logo e não tirou logo esse homem? Por que alguns reis reinaram 2 anos, Deus tirou logo, e esse homem reinou 55 anos fazendo tanto estrago? Sabe por quê? Porque Deus não estava tratando o povo ali como filhos. A pior coisa que pode acontecer com um homem ou com uma mulher de Deus é ser abandonado por Deus, de ser disciplinado. E eu sempre digo isso para você, para as pessoas, aliás: quando você
não é imediatamente disciplinado por Deus, tome cuidado, porque o pior castigo não é você ser corrigido. O pior castigo é você não ser corrigido, porque Deus não está te tratando como filho. Deus diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se sou senhor, onde está o senhor? Onde está, aliás, o temor que vocês me devem? Então, se você é filho de Deus, você precisa e deve temer a Deus e honrar a Deus. E eu quero convidar você a pedir uma coisa estranha, né? Talvez você não goste de pedir isso, e é difícil o crente pedir isso. Senhor, corrige-me. Senhor, trata comigo. Senhor, me disciplina. Mas eu convido você a pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de você e que, tendo misericórdia de você, Ele te discipline para que você possa ser participante, como diz aqui Hebreus, da sua santidade. Vamos fazer essa oração? Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama verdadeiramente. E o Senhor expressa esse amor, não nos deixando ficar no pecado, no erro, numa situação que nos separa de Ti. O Senhor expressa esse amor nos corrigindo, às vezes através das circunstâncias, às vezes através de uma situação desagradável na nossa vida, de um prejuízo que sofremos, às vezes, Senhor amado, ó Deus, nos conduzindo por momentos difíceis. O Senhor sempre nos trata conosco e nos disciplina. E nós queremos Te agradecer por isso, porque o Senhor tem sempre um bom fim em vista. O Senhor sempre tem um bom propósito na correção. E nós queremos Te pedir agora, em nome do Teu Filho Jesus, o Filho perfeito que é o nosso modelo. Senhor, que o quanto nós nos afastamos deste modelo, o Senhor nos discipline, o Senhor nos corrija, o Senhor nos ajude, para que nós possamos nos arrepender, nos quebrantarmos e que nós possamos, ó Deus amado, confessar nossos pecados e ser assim purificados, tratados, transformados na Tua imagem. Nós oramos e agradecemos porque Tu és o bom Pai e que o Senhor possa nos ajudar também, olhando para Ti como Pai, a sermos também pais que corrigem com amor os seus filhos. Nós abençoamos todos que estão nos ouvindo, especialmente os pais agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito bem, que bom que você nos acompanhou até aqui. É uma alegria tão grande ter você com a gente nesse momento especial. E eu tenho certeza que nesse Dia dos Pais cabe esta mensagem aqui de Efésios capítulo 5, que diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós queremos imitar a Deus como nosso Pai, uma das coisas que nós vamos imitar de Deus é a generosidade. E você tem a oportunidade de abençoar o nosso ministério, abençoar o trabalho da Igreja Missionária através destas contas que estão aí na sua tela. Você pode fazer a sua contribuição. Se você é membro da igreja, você pode, inclusive, se tiver alguma dificuldade, não tiver conta bancária, você pode solicitar até que o tesoureiro passe na sua casa, você pode trazer à igreja, sim. Mas se você quiser fazer online, até nesse tempo de pandemia, muito bom, use essas contas aí para fazer o Pix e abençoar o nosso trabalho em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Oiê, tô aqui de volta, espero que suas expectativas tenham sido supridas com o que Deus falou aqui nessa noite. Conta pra gente como foi sua experiência de hoje aqui no chat e vamos dar continuidade com os avisos. Toda terça-feira, às 19 horas, temos a nossa Live Kids e todo sábado, presencialmente aqui na igreja, às 19h30, temos aqui o nosso Hype. E todo domingo, como vocês sabem, tanto presencialmente quanto online, temos o nosso culto às 19 horas. Nos vemos semana que vem. Tchau!